Ninguém espera pelo momento em que o corpo começa a falhar. Um dia, a ereção surge forte e automática, como sempre foi. No outro, de repente, ela se perde rápido demais, quase sem aviso. É nesse instante que muitos homens descobrem, da forma mais desconfortável possível, que a confiança íntima pode ser frágil. A verdade é que 99% dos homens mais velhos não conhecem um detalhe simples. Existe um teste caseiro de apenas 5 minutos capaz de revelar se a ereção está realmente saudável ou se já há sinais de que algo mais sério está acontecendo. Não é mito, não é truque, não é promessa milagrosa. É um método prático, direto, que mostra se o problema está apenas na ansiedade e no estresse, ou se a causa é física, exigindo mais atenção. Pense nisso como acender uma lanterna dentro de um túnel escuro. A maior parte dos homens continua caminhando sem enxergar, tropeçando, tentando adivinhar onde está o obstáculo. Mas esse teste funciona como um feixe de luz que mostra o caminho de forma clara, sem precisar de equipamentos, consultas demoradas ou exames constrangedores. E é aqui que surge a questão central. Será que a dificuldade em manter uma ereção firme é apenas passageira? Ou é o primeiro sinal de que a circulação, os hormônios ou até os tecidos do pênis estão pedindo socorro? Em 5 minutos, você pode ter a resposta que vai mudar a forma como encara sua própria vitalidade. Antes de continuar, verifique se já está inscrito no canal. Isso garante que você não perca nenhum conteúdo essencial para recuperar a firmeza e a confiança. Agora me diga, se você pudesse escolher, preferiria descobrir que seu problema é apenas mente ou que a raiz está no corpo? Escreva nos comentários uma dessas duas palavras: mente ou corpo. Uma ereção não começa no pênis, ela começa no cérebro. Imagine uma orquestra inteira, repleta de instrumentos. O pênis é apenas o violino solista, mas quem decide quando a música começa é o maestro. Esse maestro é o cérebro, que envia sinais elétricos e libera substâncias químicas capazes de transformar desejo em realidade física. Quando tudo funciona bem, a sinfonia é perfeita. O cérebro envia os comandos, os vasos sanguíneos se dilatam, o sangue corre em direção ao pênis e a rigidez aparece quase sem esforço. Mas basta o maestro se distrair ou perder o compasso para a música desafinar. É isso que acontece quando a mente está ocupada demais com preocupações, medo de falhar ou ansiedade de desempenho. O cérebro, em vez de liberar os sinais de prazer, fica travado em alertas de perigo. O resultado é um corpo pronto para lutar ou fugir, mas incapaz de manter uma ereção firme. Pense em um atleta que entra em campo em uma final. Ele treinou, sabe o que fazer, mas o nervosismo rouba a concentração. Cada passo se torna pesado, cada jogada parece complicada. A ereção funciona da mesma forma. Quando a mente está em pânico, o corpo não obedece, e é justamente por isso que tantos homens se confundem. Eles acreditam que o problema está no pênis, quando na verdade o maestro é quem está perdendo o ritmo. Sem o cérebro conduzindo a orquestra, não existe concerto possível. Se você já percebeu como o estresse pode interferir no seu desempenho íntimo, já deu o primeiro passo para retomar o controle. A mente pode ser inimiga, mas também pode ser aliada. E a boa notícia é que existem formas simples de reeducar esse maestro invisível para que ele volte a comandar o corpo com confiança. Antes de seguir, faça algo importante. Clique no botão de curtir agora. Esse gesto rápido ajuda mais homens a descobrirem que não estão sozinhos nessa luta e aumenta o alcance de informações que podem transformar vidas. A ereção pode parecer um simples reflexo, mas na verdade depende de um trânsito muito específico: o sangue. Imagine uma estrada de mão única,
que precisa estar livre para que o fluxo siga direto até o destino. O pênis é esse destino, e cada artéria funciona como uma pista que conduz o combustível da vitalidade. Quando as vias estão limpas, o trajeto é rápido, silencioso e eficiente. O sangue enche os corpos cavernosos, como se fossem reservatórios prontos para receber pressão. A rigidez acontece porque não há espaço para recuo. O sangue entra, mas não escapa. É engenharia pura, feita pelo corpo. O problema começa quando a estrada sofre bloqueios. Gordura acumulada nas paredes dos vasos funciona como entulho. A pressão alta transforma a pista em uma via esburacada, irregular, que dificulta a passagem. O diabetes, por sua vez, corrói a pavimentação como uma chuva ácida, danificando lentamente as estruturas. E o resultado é inevitável. O fluxo não chega com a mesma força e a ereção perde intensidade. Esse detalhe ele é tão importante que muitos médicos enxergam a disfunção erétil como um dos primeiros sinais de doenças cardiovasculares. O corpo dá o alerta ali, antes mesmo de um infarto ou de um derrame aparecer. O pênis, nesse sentido, funciona como um radar. Ele mostra que algo no sistema circulatório já não está respondendo como deveria. Visualize assim: um rio que antes descia livre pela montanha, agora encontra pedras, galhos e lama no caminho. A corrente ainda existe, mas não tem a mesma velocidade, nem a mesma força. O pênis precisa de um rio caudaloso e não de um filete de água intermitente. Essa estrada de mão única explica por que um simples teste caseiro pode ser revelador. Se a ereção aparece de forma rápida e firme, é sinal de que as pistas ainda estão em boas condições. Mas se o fluxo não chega, mesmo sem pressão emocional envolvida, a resposta está na circulação, e ela nunca deve ser ignorada. Se a circulação é a estrada que leva o combustível, a testosterona é o próprio combustível. Sem ela, até o motor mais sofisticado perde potência. Esse hormônio, produzido principalmente nos testículos, não é apenas responsável pelo desejo sexual. Ele regula energia, disposição e até a capacidade de manter a firmeza da ereção. A testosterona funciona como uma bateria interna. Quando o homem é jovem, essa bateria está cheia, pronta para liberar energia a qualquer momento. É por isso que, na juventude, o corpo reage rápido, quase automático, sem precisar de muito esforço. Mas com o passar do tempo, a carga vai diminuindo. Não de uma vez só, mas de forma lenta, quase imperceptível, como um celular que você acha que está em 80%, mas que de repente despenca para 20% sem aviso. Esse processo natural de queda hormonal costuma começar depois dos 40 anos e se intensifica na maturidade. Os sinais não aparecem apenas na cama, eles se espalham. Falta de energia para atividades simples, desânimo constante, dificuldade de ganhar massa muscular, acúmulo de gordura abdominal. Tudo isso caminha junto, mas o ponto mais sensível para muitos homens é o impacto direto na ereção. Visualize um relógio marcando as horas. Só que esse relógio não mede tempo, mede vitalidade. Cada ponteiro que avança simboliza uma redução gradual nos níveis de testosterona. E quanto mais os ponteiros giram, mais lenta e fraca se torna a resposta sexual. É como tentar acender uma lâmpada com uma pilha gasta. Ela ainda dá algum brilho, mas nunca a mesma intensidade de antes. É por isso que, em muitos casos, a queda da firmeza não está ligada apenas à circulação ou ao estresse. Ela também é resultado desse relógio hormonal interno que continua correndo, mesmo quando o homem ignora seus sinais. Reconhecer essa ligação é fundamental, porque sem entender a bateria que move o corpo, qualquer tentativa de recuperar a ereção será sempre incompleta. Até aqui, falamos de circulação, hormônios e da mente como maestro. Mas a grande pergunta continua: como descobrir, de forma prática, se a ereção está realmente saudável
ou se já existe um obstáculo escondido. A resposta está em um teste simples, feito em casa, que leva apenas 5 minutos e pode revelar a verdade de forma surpreendente. Esse teste não exige aparelhos, não precisa de exames médicos, tampouco de medicação. Ele depende apenas de atenção e honestidade com o próprio corpo. A lógica é clara. Observar como o organismo reage em um ambiente sem pressões externas. O primeiro passo é criar um espaço de calma, nada de interrupções, nada de cobranças. Um ambiente silencioso, sem distrações, já prepara o cérebro para desligar os alarmes de estresse. Nesse cenário, o corpo pode responder ao desejo de maneira natural, sem a sombra do medo de falhar. O estímulo é simples, pode ser uma lembrança íntima, uma fantasia ou até algo visual que desperte interesse. O objetivo não é forçar nada, mas permitir que a excitação apareça sozinha. É nesse ponto que a observação começa. O pênis endurece rápido e se mantém firme, ou a ereção surge de forma fraca, hesitante e logo se desfaz. Esse contraste é revelador. Se a ereção acontece de maneira consistente nesse ambiente protegido, é sinal de que a parte física está funcionando bem e que a dificuldade talvez esteja ligada à mente. Ansiedade, insegurança, excesso de cobrança. Mas se mesmo em tranquilidade a rigidez não aparece ou se perde em poucos instantes, o corpo está apontando para algo físico. Problemas na circulação, queda hormonal ou alterações nos tecidos eréteis. Em apenas 5 minutos, esse teste caseiro se transforma em um espelho fiel. Ele mostra se o obstáculo está no maestro, que não conduz direito, ou na estrada, que não deixa o fluxo passar. O resultado pode não trazer a solução imediata, mas traz clareza. E clareza é sempre o primeiro passo para retomar o controle da própria vida íntima. O que torna esse teste tão valioso não é o ato em si, mas a leitura dos sinais que o corpo entrega. É como abrir um envelope lacrado e descobrir se a mensagem lá dentro é um aviso ou apenas um lembrete. Quando a ereção surge firme, em um ambiente tranquilo e sem pressões, o corpo está dizendo: a máquina funciona, mas a mente está atrapalhando os comandos. Nesse cenário, o problema não é a estrutura física, mas sim os ruídos mentais. Ansiedade, medo de decepcionar, insegurança. Todos esses fatores agem como interferências em uma frequência de rádio. O sinal existe, mas chega distorcido. Agora, se o oposto acontece, se a ereção demora, não se sustenta ou sequer aparece, mesmo em condições ideais, o recado é outro. É o corpo gritando que há um obstáculo físico. Circulação comprometida, hormônios em queda, tecidos enfraquecidos. Não importa quantas vezes o cérebro envia o comando, o sangue não chega com força suficiente para transformar intenção em firmeza. Há ainda uma terceira situação, quando a resposta varia de um dia para o outro, às vezes forte, às vezes instável. Isso é como um sistema elétrico com falha intermitente. Em alguns momentos, a energia flui. Em outros, o fio parece rompido. Nesse caso, tanto a mente quanto o corpo estão envolvidos, formando uma espécie de jogo de empurra, que confunde ainda mais o homem. Esse processo de interpretação é fundamental porque evita ilusões. Muitos acreditam que a falha ocasional é apenas coisa da idade, quando na verdade pode ser o primeiro sinal de uma doença silenciosa. Outros pensam que o problema é físico, quando na realidade a raiz está no peso do estresse cotidiano. O teste caseiro não substitui um diagnóstico médico, mas funciona como uma bússola. Ele não mostra todos os detalhes do mapa, mas aponta claramente a direção em que você precisa olhar. E, para um homem que deseja recuperar confiança e vitalidade, essa clareza é mais poderosa do que qualquer suposição. A verdade é que a perda da firmeza nunca acontece de repente. Ela se constrói aos poucos, como uma parede que vai rachando em silêncio até que alguém percebe a fissura.
mas fissuras podem ser reparadas. O corpo humano tem uma capacidade impressionante de recuperação, desde que receba os estímulos certos. Quando a causa está na circulação, pequenas mudanças nos hábitos funcionam como obras de manutenção. Caminhar todos os dias, trocar alimentos ultraprocessados por refeições ricas em frutas, verduras e gorduras boas, reduzir o excesso de álcool, cada escolha fortalece as artérias, devolvendo fluidez ao sangue e vigor à ereção. Quando o obstáculo está no relógio hormonal, existem formas de reabastecer a bateria interna. Um sono de qualidade, a prática regular de exercícios de força e até a exposição adequada ao sol ajudam a manter níveis mais equilibrados de testosterona. São ajustes simples, mas que fazem diferença real na resposta sexual. E quando a raiz está no maestro invisível, o cérebro, o caminho é outro. Aprender a relaxar, reduzir o peso da ansiedade, reencontrar prazer no momento sem a pressão de ter que funcionar. A mente pode ser treinada, e quando se torna aliada, o corpo acompanha naturalmente. O ponto é que nenhuma dessas soluções precisa ser radical. Trata-se de um processo de reconstrução, como restaurar uma casa antiga, tijolo por tijolo, até que a estrutura volte a ser firme e confiável. A ereção segue a mesma lógica. Não é mágica, é consistência. Se você chegou até aqui, é porque está comprometido com sua saúde íntima, e eu quero te convidar a continuar essa jornada. Inscreva-se no canal agora mesmo para não perder os próximos vídeos, onde vou compartilhar mais estratégias práticas e diretas para recuperar sua confiança. Aproveite também para curtir este vídeo. Assim, ele alcança mais homens que precisam dessa informação. E não deixe de assistir os outros conteúdos do canal, que podem complementar tudo o que você aprendeu hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!